Estiramentos, contusões, fraturas. Agora que eu estou por dentro desse assunto, vim buscar informações para quem se machucou e precisa se recuperar. Seja praticando esporte ou outra atividade, até mesmo as rotineiras, você pode machucar os tecidos macios do corpo. E aí, o que fazer? Dr. Rogério vai nos explicar, tudo bem? Tudo bem, Padre. Bom, primeiro eu queria que você falasse como identificar o que aconteceu naquela região machucada. Geralmente, quando a pessoa se machuca, e a lesão mais frequente na lesão do esporte é o entorse de tornozelo, imediatamente a pessoa sente dor, há uma perda de função, o local fica inchado um pouquinho, e a pessoa não consegue, quando é no tornozelo, geralmente no membro inferior, não consegue caminhar normalmente. Algumas pessoas ainda, pelo fato de estarem meio aquecidos, ainda insistem, por exemplo, em continuar jogando futebol. Isso pode contribuir para aumentar a lesão. O mais seguro, na hora que ocorre a lesão ou do esporte ou numa queda comum na rua, é que a pessoa fique quieta, procure saber o local que está machucado e peça ajuda, para poder não piorar o seu quadro clínico. Essas lesões, geralmente, os entorses, as contusões, existem diferenças de classificação, de sinônimo para isso, de significado para isso. Quando você tem uma entorse, geralmente é uma lesão de uma articulação, você torceu aquela articulação. Mais comumente lesado é o tornozelo. Em segundo plano vem o joelho. Quando você tem uma entorse de joelho, aí você lesa ligamentos dessas regiões. A contusão geralmente é um trauma direto naquele local. Aí a contusão pode ser também na região do antebraço, do braço, da coxa, um trauma, uma pancada direto no local. E uma frase ou uma palavra muito usada, de um modo geral, erroneamente, de uma maneira errada, é a luxação. As pessoas viram e falam assim: eu tive uma simples luxação. Eles confundem a luxação com uma contusão. E qual a diferença? O que é a luxação? A luxação é uma lesão séria, quando uma articulação sai do lugar, quando ela perde o contato osso com osso. Algumas vezes vocês já viram no esporte, no futebol, jogadores de futebol luxarem o ombro, é o mais comumente visto. E isso, a luxação é lesão séria, tem que ser levada normalmente ao hospital, algumas vezes precisa de colocar no lugar com anestesia geral, diferente da contusão, que é um trauma simples, imediato. É uma diferença, assim, em uma única área tão pequena ali, várias coisas podem acontecer, né? O estiramento, a distensão, a contusão, e a gente fica extremamente perdido em tantos nomes. Isso. Existe muita diferença entre uma e outra? Existe. O estiramento é um grau de entorse. Então, se você tem uma entorse, uma distensão, aí você tem do grau mínimo ao grau máximo. Então, um estiramento pequeno, um estiramento médio, um estiramento mais completo. Quando a lesão é grave, estiramento completo dos ligamentos, algumas vezes o tratamento é cirúrgico. Felizmente, os estiramentos mais simples de ligamentos são tratados conservadoramente, geralmente com uma bota de gesso ou um imobilizador, que a gente chama de RoboFoot, que coloca no pé da pessoa, imobilizando até no meio da perna da pessoa. Isso eu conheço bem. É isso que você está usando. É o que eu estou usando aqui, que hoje tem recursos diferentes, né? Antes era aquele famoso gesso. Somente. Qualquer coisa que acontecia era o gesso. Colocava o gesso, ficava 2, 3 semanas com gesso, aí a pessoa não podia tirar. Às vezes, mesmo que a gente fizesse trocas semanais, mas é anti-higiênico, a pessoa não se sentia bem. E esse aí permite que você faça um asseio, que é mais confortável, ele é mais leve, ele é mais fisiológico. E se a pessoa sofre qualquer uma dessas lesões e não trata adequadamente, o que pode acontecer? A pessoa não fazendo o tratamento adequado no primeiro momento, a cicatrização desses ligamentos geralmente pode se dar de uma maneira mais elástica. E isso pode fazer com que futuramente ela fique propensa a ter lesões repetidas. Aí a lesão, em vez de ser somente do ligamento, já pode lesar cartilagem, já pode lesar músculo, passa a ser uma lesão mais grave. Quando a pessoa machuca, imediatamente o que ela deve fazer? Você machucou ou no esporte ou numa queda, veja a região que você está sentindo dor, veja se já inchou imediatamente coloque gelo, durante mais ou menos 15 minutos, até procurar ajuda médica, até você procurar um auxílio médico. E nesse auxílio médico, o primeiro passo vai ser o raio-x? O médico vai te fazer, geralmente ele vai te fazer um exame, a radiografia simples é o mais usado no início, para poder identificar se teve alguma avulsão ou fratura óssea.
Quando você, como o raio-x só mostra lesão óssea, como você não vê arrancamento ósseo e suspeita de alguma lesão de partes moles, que são os ligamentos, tendões ou músculos, aí você pode partir para outros exames, que seria a tomografia ou a ressonância magnética. Algumas vezes o ultrassom, quando é lesão muscular, você pode fazer também o ultrassom, que ele mostra se teve lesão e o grau de lesão que teve. Porque o raio-x só mostra osso e algumas vezes alguma superfície de cartilagem. A acupuntura, massagem, esses recursos podem auxiliar no tratamento de recuperação? Na fase de recuperação, sim. Na fase inicial, não. Você tem que geralmente imobilizar. Mas a acupuntura e a massagem têm efeito analgésico. Então você pode fazer como tratamento analgésico na sequência. Você vai fazer uma fisioterapia e pode acrescentar a fisioterapia e a acupuntura, que tem efeito analgésico. Agora tem aqueles peladeiros de plantão, né, digamos assim, que adoram futebol acompanhado da cervejinha, mas aí não tem o preparo físico adequado, né, o fortalecimento do músculo, o alongamento, que é muito importante. Aí as consequências são mais graves, né? Na hora que está quente ali não sente não, mas depois complica. Com certeza. É muito importante você tocar nesse assunto por causa desse problema. As pessoas vão fazer os esportes de fim de semana e não se preparam. O preparo não é só mesmo o alongamento, o aquecimento, não. A maioria não faz isso. É muito importante você ter uma avaliação clínica, dependendo da sua faixa etária, para saber se você está apto a fazer o esporte, para evitar problemas mais sérios, né? As pessoas chegam, já entram no campo de futebol, da peteca, já pulam na piscina para fazer sua natação sem estarem devidamente avaliados. E esses esportes que a pessoa faz apenas no fim de semana sobrecarrega demais o organismo da pessoa. É como que você desse um sprint, você vai fazer uma corrida, na hora que você dá aquela arrancada, seu organismo se prepara para fazer aquela arrancada. E compare isso muito com o corredor de longa distância, de maratona. Ele vai sempre naquele mesmo passinho e consegue completar a maratona. Então a pessoa que faz esporte apenas fim de semana pode estar correndo em risco clínico. É importante que você faça exercícios regularmente. E importante, como você lembrou, que você faça o alongamento, que você faça o aquecimento adequado antes de fazer o esporte. Vem muitos casos dessas peladinhas para o seu consultório? Segunda-feira segunda-feira no consultório. Eu já reservo o dia para quem joga peladinha, segunda-feira. Na segunda-feira nós já temos os horários reservados às pessoas que machucam no fim de semana e nos procuram segunda-feira. Machuquei no sábado, no domingo, isso é muito comum.